Bom dia, muito obrigada pelo convite. Satisfação estar aqui nessa manhã. Tu tá em Brasília, Aqui, Germana? eu estou em Fortaleza, no Ceará. Fortaleza, não será? Bom, aí o clima é bem diferente daqui, né? Isso, eu estava ouvindo vocês comentando aí, assim, aqui está bem, tá um sol bem bonito aqui. Então tá. Então conta pra nós aqui, os gaúchos e todo mundo que está nos acompanhando no Facebook, o que é esse evento que a FENAGE vai realizar? É um evento virtual, Germana? Sim, é um evento virtual. Nós estamos preparando uma conferência que é livre, para poder compor a quinta Conferência de Políticas Públicas para Mulheres, que acontece em outubro, que acontece de 29 de setembro a 1º de outubro em Brasília. É um evento realizado pelo Ministério das Mulheres. Então, nós jornalistas nos reunimos para fazer essa conferência, estamos convidando jornalistas de todo o país para compor esse evento e para levar a nossa agenda de luta para a Conferência Nacional que acontece em Brasília. E aí vai Esse ser um evento virtual, e nós estamos convidando, como a FENAGE tem abrangência nacional, estamos convidando todos os estados. Então, nos aliamos a todos os sindicatos para convidar todas as mulheres jornalistas para participar dessa conferência. Que dia vai acontecer esse evento, Germana? A nossa conferência acontece no dia 9, no próximo sábado, e será uma manhã inteira de debates, de 8h30 às 12h30. Uhum. E como as jornalistas podem participar, se inscrever? Existe um limite, mesmo sendo um ambiente virtual? Nós temos um limite de 150 pessoas, 150 mulheres, no caso. E aí nós temos uma matéria no nosso site, no site da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas. Lá você tem um link para fazer uma pré-inscrição, porque nós precisamos mandar essa lista de presença para Brasília para poder validar as nossas pautas. E nós também temos informação na nossa conta do Instagram, que é FENAGE Oficial. Lá você encontra o link para fazer a inscrição. Germana, eu sou o Ronaldo, você está me vendo aqui, o Tomás fica atrás da câmera, por isso que ele estava conversando contigo e não viste aí ele. Né? Então ele fica aí escondido, Operando a mesa. operando a mesa. Eu agradeço muito a tua participação e acho bastante interessante e significativo de que a nossa classe de jornalistas se preocupe com a mulher no exercício do jornalismo. Desde que eu me conheço como jornalista, lá na década de 70 do século passado, né, eu vejo os colegas se queixando do ambiente machista, de exercício, de ser. Eu me lembro das primeiras colegas que faziam coberturas esportivas, tendo que entrar nos vestiários com os jogadores seminus, tendo que ouvir piadinhas, e muito sem graça, né? E ela tentando exercer a profissão de repórter esportiva do jeito que ela conseguia naquele ambiente. Isso evoluiu daquela época para cá, Germana? Na realidade, está um pouco diferente. Apesar da ascensão, o machismo ele ainda impera no jornalismo, ele impera na nossa sociedade. Como vocês devem ter percebido, acabou de sair o Anuário da Violência e, assim, o feminicídio no Brasil ele está crescente. E nós também temos uma crescente de adolescentes que odeiam mulheres. E isso é machismo estrutural. Então, isso acaba passando para as profissões também. Então, assim, nessa perspectiva, nós pensamos em realizar essa conferência para levar para a quinta Conferência Nacional, para ver se a gente consegue política pública para barrar essa violência contra nós, porque nossa profissão, além de ser muito precarizada, nós sofremos também duplamente por conta do assédio, tanto moral como sexual, por sermos mulheres, por estarmos ocupando esses espaços que os homens acham que são deles. Então, assim, desde que o futebol foi inventado, nós temos mulheres comentaristas de futebol, jornalistas, hoje. Uma tendência que veio, não sei nem se eu posso usar a palavra massificando, mas do ano passado para cá. Até então você via no máximo mulheres fazendo cobertura, como você mesmo citou. Agora nós já temos mulheres narrando jogos de futebol. E mesmo assim você ainda vê os atropelos, os homens querendo falar mais do que ela, acham que sabem mais do que ela. Então, assim,
tudo é oportunidade. Se a gente não tem a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, ele nunca vai ser feito, ele nunca vai ser visto. Então, assim, a nosso intuito nessa conferência é levar a nossa pauta e que isso vire política pública de defesa e de combate à violência contra nós. E da discriminação, né, Germana? A propósito, eu quero justificar por que nós não temos uma voz feminina aqui no programa. Nós tínhamos duas vozes femininas. Uma colega foi para outra atividade e a outra assumiu um programa próprio dela. Ela quis ficar sozinha, longe de nós. Então, só para explicar aqui que nós não somos machistas, muito antes, pelo contrário. E é por isso que estamos fazendo essa entrevista, porque queremos destacar o quanto é árido para as mulheres em qualquer profissão ganhar espaço. Aqui na Rádio Vale tem, e elas têm inclusive essa possibilidade. Infelizmente, uma das colegas, querida colega, resolveu trilhar outro caminho e não está conosco aqui, mas a gente está atrás de alguém que queira se somar ao nosso grupo aqui do programa especificamente. Mas, Germana, como é que é aí no Nordeste? É igual aqui no Rio Grande do Sul, em termos de oportunidades ou não oportunidades para as mulheres jornalistas? Sim, as mulheres jornalistas, elas já dominam o mercado de trabalho. Assim, nós já somos maioria nas redações, nas assessorias. A mulher, ela já é mais de 50% da população. Isso também significa que nós estamos em mais de 50% nos postos de trabalho. Porém, a nossa ascensão não chega aos cargos de decisão, que ainda há esse impedimento. Então, assim, a gente precisa mudar essa lógica, porque nós também somos capazes. E a gente está aqui para fazer esse... Para você ter uma ideia, o Rio Grande do Sul, que é o estado de vocês, ele teve uma jornalista, presidenta do sindicato, eu acho que há 5 anos, pela primeira vez. Então, assim, quando você faz esse recorte de raça, quando é para a mulher negra, então, assim, a coisa fica bem pior. Que no caso da Vera Davis, que foi a presidenta do Sindijó aí de vocês. Então, assim, a gente tem sempre que estar provando o nosso valor, a gente tem que estar impecável o tempo inteiro. Não dá para sair desse patamar, senão a gente é sempre subjugada. Somos subjugados o tempo inteiro. Coisa que a gente não vê acontecer com os homens. E é para isso que a conferência nasce. Então, assim, nós já estamos no 5º ano, e ela vem avançando, porque uma hora essa roda precisa mudar. Sem dúvida. Nós precisamos falar. É verdade. Nós estamos conversando com a diretora da Federação Nacional dos Jornalistas, a colega Germana McGregor, falando aqui da conferência Mulheres na Linha de Frente, Jornalismo, Resistência e Políticas Públicas, e estamos pautando aqui principalmente a igualdade de gênero no trabalho e na sociedade. Germana citou... Eu queria que a Germana conhecesse a nossa colega Dalcira de Oliveira. Germana, nós somos considerados, nós os homens da emissora aqui, considerados softs, nós somos, né, moderados. A Dalcira não leva ninguém livre, ela é uma voz ativa, que ela aprendeu ao longo da profissão que se ela não se impusesse, ela seria subjugada. E essa aí eu digo que é uma jornalista que não se entregou nunca e não se entrega. O pessoal já sabe que se ela pegar um tema, né, não adianta querer ameaçar que vai ficar pior a coisa. Oi, Germana, está nos ouvindo? Estou sim. É porque o Lombardi ia falar alguma coisa, eu estou esperando ele falar. Não. Estou passando a palavra para ti. Então, desculpa. Você disse que eu gostaria que eu conhecesse... Não, que eu gostaria que tu conhecesses a Dalcira pela combatividade, quer dizer, os nossos ouvintes e as autoridades aqui, de qualquer área, né, tanto privadas como públicas, sabem que se um tema cair na pauta dela, esse tema vai ser esmiuçado, doe a quem doer. Ela não transige. Pois é, às vezes, assim, isso também é meio cansativo. A gente tem que estar o tempo inteiro provando o nosso papel, provando que nós somos capazes, e nós fazemos isso com muita maestria. Então, assim, quando eu sempre digo que a mulher, ela faz
ela faz muito bem o papel do jornalismo, porque quando o jornalista sai para a rua, ele sai meio que tendencioso. Então, assim, vai depender da linha editorial do veículo com o qual ele trabalha. E a gente tenta, pelo menos aqui no Ceará, a gente tenta fazer com que, senão, você não dá para você sair e apenas reportar o que aconteceu. Você precisa ouvir quem estava lá, você precisa ter uma segunda opinião. E a mulher, ela é mais, como você usou o termo da sua colega, ela esmiuça melhor isso. Ela vai atrás realmente, ela quer saber o que estava acontecendo para virar realmente uma informação e não simplesmente apenas uma notícia. Porque o que a gente vê nessas reportagens, principalmente de crimes, é o esgotamento da notícia. Assim, não há informação, repete a mesma coisa e vai e volta. E, assim, e a mulher não, a mulher já sai com um instinto mais apurado, digamos assim. E eu acho que é exatamente o papel do jornalismo. O jornalismo é informação, o jornalismo é a arma, o jornalismo é estar ao lado de quem não tem voz. É levar a informação para todo mundo e não levar essa coisa tendenciosa que é o que a gente está vendo normalmente com o aumento das fake news nesse país. Nesse país e no mundo, né? Vamos combinar. E uma outra coisa, né, Germana, que nos chama muita atenção aqui, a gente conversa muito nos bastidores sobre isso. Com as mídias sociais, parece que todo mundo virou jornalista, reportando as coisas de maneira atabalhoada, sem checar fonte, expondo as coisas sem responsabilidade. E aí, quando há uma movimentação no sentido de responsabilizar não só quem coloca a pretensa notícia ou o fato, né, de a público, mas também os meios que são utilizados para que essa viralize essa informação, entre aspas, que depois a gente vai ver, a maioria das vezes não tem nem fundamento, isso é censura. Engraçado esse tipo de coisa no hoje em dia, mas, claro, respeitando opiniões em contrário. O que tu acha disso, Germano? É exatamente isso. Olha, em 2009, o STF aboliu a obrigatoriedade do diploma para exercício da profissão de jornalismo. Então, assim, a partir daí a coisa veio banalizada. Então, assim, o jornalismo já foi muito forte, mas dentro dessa perspectiva que eu estou lhe dizendo, sempre nessa tendência de domínio da informação. A partir de 2009, com a queda do diploma e com o advento das redes sociais, todo mundo acha que é jornalista. Todo mundo acha que reportar é pegar uma câmera, mostrar o que está acontecendo, dizer ali meia dúzia de palavras, sem respeitar a pessoa, sem respeitar a situação, sem escrúpulos, digamos assim. E a gente sabe que não é. Nós que estudamos, a gente sabe muito bem a serviço de que o jornalismo funciona. Como é que ele deve ser feito? Como não há essa informação para a sociedade, todo mundo vai achar que é censura quando você não puder, você está filmando uma cena de crime que você vai mostrar a pessoa toda em situação X. Então, assim, a gente sabe que precisamos proteger aquela pessoa. Não dá para você mostrar tudo o que está acontecendo. Então, assim, você tem que ter cuidado com isso. Hoje não acontece. Então, como as pessoas não entendem, acham que tem que mostrar, que precisa mostrar, ela vai achar sempre que é censura. Mas também porque não há o conhecimento do que é o fazer jornalismo. Então, assim, é muito perigoso porque as pessoas também não entendem a manipulação da mídia. As pessoas não entendem que o que está na televisão é exatamente o que querem que você saiba. Quando se fala de determinado assunto, e a maneira como se fala de determinado assunto, é exatamente como querem que seja feito. Por exemplo, vamos falar de um tema bem central, Palestina. Você não vê a Palestina na televisão, você só vê a Palestina pelos olhos de Israel. E a gente sabe o que está acontecendo lá. Então, assim, a pessoa que não sabe, que não está entendendo o que está acontecendo, que só tem aquele veículo de comunicação para se informar, vai achar que o que está acontecendo é a realidade. Se ela não tem nenhum outro conhecimento, mas se está aqui, é porque
Se for, e nas redes sociais é pior ainda, porque você acredita na fonte que está lhe passando aquela informação. Ah, mas foi a minha tia que me passou. A minha tia não ia me dar uma informação errada. Então, assim, virou um balaio de gato, uma coisa que a gente luta diariamente para tentar reverter a situação e não consegue muito avanço porque o Brasil não tem uma lei de meios. Não existe regulamentação da comunicação. Não existe o que deveria, como deveria ser feito a coisa na realidade, digamos assim. Está tudo muito errado. Então, assim, a FENAGE tem um projeto de taxar as Big Techs. Está no Congresso, não avança porque não há um interesse. Assim como não há mais a obrigatoriedade do diploma para exercer a profissão, jornalismo é um curso, é uma profissão que não tem conselho. Então, assim, nós não conseguimos fazer fiscalização dos postos de trabalho, quem está trabalhando, porque banalizou a coisa. Então, assim, a nossa luta é diária. Então, nós temos a Federação Nacional e nós temos os sindicatos nos estados, que é como a gente consegue minimamente fazer esse trabalho de luta em defesa da nossa profissão, da nossa categoria e do jornalismo, porque está Não é difícil, fácil. está puxado, como diz aqui no Ceará. Germana, nós que temos um canal, uma emissora de rádio que é uma concessão estatal, que temos obrigação aí com a educação, com a informação, tem conteúdos mínimos que têm que ser respeitados. Aqui estamos no ar há 69 anos, uma emissora que o ano que vem faz 70 anos, portanto não chegamos ontem, muitos nos sucederam antes nesses microfones aqui. A gente está acostumado, nós passamos todo aquele período de exceção do golpe de Estado de 64, aquilo sim era censura, em que os assuntos eram vetados, mas a liberdade que nós temos, ela está condicionada à legislação. E quando se fala nas mídias sociais que não pode se colocar qualquer coisa, independentemente, ou melhor, como um argumento que as pessoas têm que ter liberdade de expressão e que isso é censura, não é verdade. A legislação, ela estabelece os limites do exercício, no nosso caso, do jornalismo. Nós sabemos, e principalmente nós temos um código de ética, né, que pressupõe a verdade antes de tudo. Né? Agora, tem algumas pessoas que colocam a sua ideologia, as suas preferências pessoais, os seus amores, né, como referência, e o resto tudo está errado. Então, é complicado para nós. Mas, de qualquer maneira, Germana, que bom conversar contigo e a gente poder trazer um pouquinho desses temas para os nossos ouvintes, para as nossas prezadas ouvintes, que são a maioria da nossa audiência, são as mulheres, nós temos dados para dizer isso, e dizer da agrura da nossa atividade, mas também da nossa alegria de nos encontrarmos todos os dias com os nossos ouvintes, com os nossos leitores. Germana, obrigado, hein? Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria só lembrar uma coisa. A comunicação é um direito. Ela está no 5º capítulo da Constituição. E para essa conferência, a gente quer retomar esse tema. A gente quer retomar esse tema em defesa da nossa profissão, porque a gente precisa voltar, trazer, incutir esse desejo, esse positivismo na sociedade, de que a comunicação é um direito. O jornalismo está ao lado da sociedade, de quem não tem voz. Ele quer dar voz aos marginalizados, digamos assim. Então, a gente precisa retomar isso e tentar barrar a questão das redes sociais, porque está atrapalhando um pouco o que está acontecendo. Então, assim, é tanta tela, é tanta informação que as pessoas acabam se perdendo. Então, a gente está indo para essa conferência exatamente para tentar, de alguma maneira, trazer isso e transformar isso em política pública para a defesa da nossa profissão, sobretudo para nós, mulheres, que somos as mais penalizadas. Okay. No mais, gostaria de agradecer o convite, essa manhã estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Germana, pela participação.